Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A verdadeira Igreja de Deus é santificada pela verdade. João 17, quando Jesus Cristo orou, ele disse em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Igreja de Deus é santificada pela verdade e deve ser conhecida por um aspecto da natureza de Deus, que só sua Igreja, através do seu Espírito, do Espírito de Deus, é que pode entender e desenvolver nas nossas vidas como verdadeiros cristãos. Em João 17, versículo 21 a 26, Jesus Cristo orou, orando para que todos nós sejamos um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também que eles, isto é, nós, os cristãos, sejamos um. Sejamos um em nós, isto é, no Pai e no Filho, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tendo transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, na união. Precisamos estar unidos. E nós precisamos estar unidos, trabalhando com amor. Na verdade, com amor. Leiam em Efésios, capítulo 4, versículo... Efésios, capítulo 4, versículo 12 a 16. Dizendo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade, a esta união. Precisamos estar unidos. Isto foi o que Jesus Cristo orou, para estarmos unidos, para sermos um. União da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, sabendo e imitando Jesus Cristo, para chegarmos à perfeita varonilidade, isto ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento da doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, e somos santificados na verdade, e a palavra de Deus é a verdade, e seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. E depois Jesus Cristo disse em João capítulo 13, versículo 34 e 35, disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus Cristo nos dá um novo mandamento, que nos ameis uns aos outros. Agape, uns aos outros. Assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Tenham amor, agape de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres agape uns aos outros. Agape é o novo mandamento. Este significado de agape foi mudado, ou digamos amplificado, no Novo Testamento, através do Espírito Santo de Deus. E por isso diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O mundo não entende o que é agape.
O mundo cristão não entende o que é agape. Até se você fizer uma busca usando inteligência artificial, não vão entender o que é agape. Agape é pelo qual a Igreja de Deus deve ser conhecida. É pelo qual você e eu devemos ser conhecidos. É algo que será ensinado, desenvolvido e vivido no milénio, no reino milenar de Jesus Cristo na Terra. É algo que você e eu precisamos desenvolver e aprender conscientemente e deliberadamente hoje em dia, agora. E isto é um ponto importante que, como irmãos na Igreja de Deus, temos que pôr em prática e aprender. O mundo confunde, não entende o que é agape. Simplesmente traduzem como amor. E pessoas, seres humanos e vários comentários confundem isso com um amor emocional. A Igreja de Deus não pode aceitar esse amor da maneira que outras igrejas cristãs do mundo definem o amor agape. Ou como a música cristã define o amor agape. A pergunta que eu tenho hoje, irmãos, o que é o amor agape? O que é que a Bíblia diz acerca do amor agape? Pois o amor agape é definido somente pela Bíblia e pelo Espírito Santo de Deus. O grego koiné é bastante expressivo. Existem várias palavras gregas para diferenciar amor. Pois em português, basicamente, é só uma palavra, amor. Mas há 5 palavras gregas que são traduzidas como amor em português, no idioma português. Mas vejamos então o que a palavra amor significa. Ora, por exemplo, vamos começar, se você for fazer uma pesquisa nos vários dicionários, você vai chegar à conclusão, através dos dicionários, que é um sentimento forte de afeição ou de preocupação por outra pessoa, decorrente de parentesco ou amizade íntima. Também você verá que é um sentimento forte de afeição e preocupação por outra pessoa, acompanhado de uma atração e desejo sexual. Você também verá que é um sentimento de devoção ou adoração a Deus, ou a um Deus. Um sentimento de bondade ou preocupação de Deus, ou de um Deus, para com os seres humanos. Ou você verá no dicionário que é um apego emocional intenso a algo, como, por exemplo, a um animal de estimação, um objeto valioso. Mas então agora vamos ver essas 5 palavras gregas, 5 palavras distintas. Vamos analisar elas, começando a primeira, storge, amor de família, o qual nunca é usado no Novo Testamento. Depois, existe o oposto, digamos assim, que é astorgos,
que significa desprovido de afeição natural ou indistintiva. Quer dizer, sem afeição para com parentes. Usado 2 vezes em 2 Timóteo capítulo 3, desprovido de amor, insensível, sem afeição natural. Depois temos a palavra filio, que é o amor fraternal. Amigos, colegas de trabalho, membros da igreja. Um amor de irmandade. Por exemplo, nós vos amamos. É um tipo comum de amor. Ou eu te amo. Frequentemente é o que pensamos quando pensamos em amor, é palavras como estas. É este significado. E depois existe uma outra palavra grega, a quarta palavra que estou a mencionar agora, que é eros, que é o amor romântico entre um homem e uma mulher. É uma emoção, é uma atração física intensa que não é usado, mas está presente e é fundamental no casamento. Não é usado na Bíblia, no Novo Testamento, mas é fundamental no casamento. Ora, não há nada errado com estas 4 palavras, ou estes 4 tipos de amor. Estes tipos de amor são, digamos assim, o que faz o mundo girar, andar. E há algumas coisas que estes tipos de amor têm em comum. Por exemplo, storge, amor de família, filho, amor fraternal de irmãos, e eros, amor romântico. Todos são baseados ou se alimentam de emoções e atrações. Por exemplo, a emoção é ótima, é uma coisa boa. E cada um destes amores se alimenta em emoções e atrações. Cada pessoa, várias pessoas no mundo, com ou sem o Espírito de Deus, podem experimentar e sentir esses amores. Perdão. Não é preciso ter o Espírito Santo de Deus para se apaixonar, ou para ter amigos, ou para amar a sua família. Isso faz parte da experiência humana. Embora todos possam levar atos exteriores de amor, a base deste amor, storge, ou astorgos, ou filio, ou eros, é o eu. Se você se sente atraído, essas pessoas então fazem parte de você, têm interesses comuns, têm laços comuns, você está bem com eles e não há nada errado com isso. Pode-se ver esse caso, por exemplo, na palavra filho, que se lê em João, capítulo 15, versículo 19. João 15, versículo 19. Se vocês fossem no mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Isto é, filho. Isso vê-se, esse amor de irmandade do mundo. Ora, todos estes tipos de amor podem acabar. Isto é, podem ser rompidos. Ou, noutra palavra, não são necessariamente duradouros. Por exemplo, o eros, o amor romântico, pode acabar ou diminuir com o tempo. Storge, que está a falar de membros da família, que às vezes podem chegar a um ponto que não falam uns com os outros. E por isso essas amizades e laços
familiares são rompidos, não são duradouros. No mundo de hoje, geralmente, esta ideia é comum. Quando você pensa diferente de mim, não é mais meu amigo. E assim, estes tipos de amor podem acabar ou ser rompidos. Por outro lado, estes tipos de amor podem ser acrescentados um ao outro. Por exemplo, uma pessoa tem eros, digamos assim, por exemplo, amor à primeira vista. Isso, de uma maneira geral, esse amor romântico vai diminuindo com o tempo, mas a filha, o amor de irmandade é acrescentado a esse amor e então pode haver uma continuação desse amor, que inicialmente é mais eros, mas com o tempo torna-se mais um amor de fraternidade. E por isso, eros como um amor pode queimar forte toda a vida, mas apenas se um dos outros amores for acrescentado. E por isso vê-se que um amor pode, um destes tipos de amor, pode acrescentar valor ao outro para ser mais duradouro. E por isso vê-se que, com o tempo, por exemplo, um homem e uma mulher, inicialmente, aos período inicial romântico, há esta atração física, mas conforme o tempo há mais um desenvolvimento de amor fraternal e então aprendem a apreciar mais um ao outro, além da atração física. Outro exemplo é filhos e amor de irmandade pode levar a um amor de atração. Muitas amizades, por exemplo, entre um jovem moço e uma moça, podem ser simplesmente amizades, mas depois, mais adiante, tornem-se um amor romântico, sendo então uma boa base para um relacionamento mais duradouro. E, por exemplo, filho e estorge podem ser combinados. Por exemplo, vê-se que um amigo é mais chegado que um irmão. Às vezes temos uma amizade maior com um certo amigo do que propriamente com um irmão físico. Isso acontece. Então este filho e estorge, estes dois tipos de amor, de fraternidade e de parte de ser da família, estão a trabalhar um com o outro. E, por exemplo, vejam em Mateus capítulo 12, versículo 48 a 50. Mateus 12, 48 a 50. Diz assim, vieram a ele, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém ele respondeu, trouxeram um aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Por qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Aí vê-se que há esta afinidade que é um tipo de amor é adicionado com o outro. Também em Romanos capítulo 12, versículo 10, Romanos capítulo 12, versículo 10, vemos a palavra filhos e estorjos sendo combinada numa palavra, uma palavra composta. Romanos 12, versículo 10, diz assim, amai-vos cordialmente. Esta palavra aqui traduzida como amai-vos cordialmente,
uns aos outros com amor fraternal, mas amai-vos cordialmente é a palavra philostorgos, uma combinação de filho com storgos, e significa aperfeiçoado aos parentes naturais, isto é, fraterno com irmãos cristãos, gentilmente afetuoso, e por isso diz, amai-vos cordialmente, isto é, afeiçoado aos parentes naturais, isto é, fraterno para com os irmãos cristãos, tendo esta grande amizade como irmãos na igreja, como se tornam próprios membros da família. E por isso, na igreja, os que têm o Espírito Santo de Deus, sim, devem amar-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Mas o ponto importante é que estes vários tipos de amor, storgos, filio, eros, podem falhar. Podem falhar. Existe apenas um amor que a Bíblia diz que nunca falha. Esse amor é um novo mandamento para você e para mim, para nós na igreja, no Novo Testamento. Esse amor é mencionado a palavra amor, é mencionada mais de 320 vezes no Novo Testamento, mas 263 vezes é usada a palavra agape, que é a que vamos falar agora. Essa é a quinta palavra grega, traduzida como amor, agape. Ora, vejamos, por exemplo, em João 21, versículo 15 e 17, onde a palavra filho e a palavra agape são usadas ao mesmo tempo nesses versículos. João 21, versículo 15 a 17. Esse aqui, Simão Pedro, se aproximou ou estava perto de Jesus, digamos assim, e Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Agape, mais do que estes outros. E então Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes, eu te filho, eu te amo. Amor de irmandade. Vê-se aqui que Cristo está a perguntar sobre agape e Pedro responde com filho. Ora, sem o Espírito Santo, naquele momento, ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo, Pedro não compreendia plenamente o significado de agape. Nenhum comentário, você pode pesquisar na Bíblia ou qualquer outra igreja, compreende nenhum comentário bíblico que eu estou a referir, ou, por exemplo, até inteligência artificial, ou seja, o que você for buscar, ou outras igrejas, não compreendem verdadeiramente o que é agape. Pedro veio a entender, assim como nós compreendemos agora, mas só com o Espírito Santo de Deus é que podemos entender o significado de agape, o significado profundo da agape. Assim, por isso vemos que Pedro respondeu com filho. E depois, uma segunda vez, vem assim, no versículo 16, diz: Simão, filho de João, tu me amas, agape. E João disse, respondendo uma segunda vez, disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filho. Então, pela terceira vez, na última pergunta, então Jesus Cristo diz: então, tu me amas, filho? E Pedro ficou triste porque pela terceira vez foi perguntado: tu me amas? Ele não entendeu a diferença entre agape e filho. Por isso diz: é a terceira vez. Mas Jesus Cristo estava aqui
mostrando que devemos ir além de filho para alcançar agape. O amor agape é o objetivo que Cristo estabelece para os seus seguidores, para você e para mim. Em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 7. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. O amor, agape, é o resultado final. E vemos aqui que Pedro, mais tarde, veio a entender que agape é diferente do filho, que é amor fraterno, de fraternidade. Agape é um objetivo para a nossa vida. É uma meta para nós. Para nós estarmos trabalhando como cristãos a desenvolver o amor de Deus, agape. O que ainda estamos muito longe de ter esse verdadeiro amor agape, mas precisamos nos esforçar para ter esse amor agape. É um objetivo para a nossa vida cristã. Ou, noutras palavras, o objetivo não é eros, storge ou filios, pois essas formas de amor existem ao longo da vida. É um amor mais alto, agape. Vejam também em Tito, capítulo 2, versículo 2. Tito, capítulo 2, versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sábios na fé, no amor e na constância. Sádios na fé, no amor e na constância. No amor, agape. Os homens mais idosos devem de estar a dar esse exemplo de amor agape. Notem que este tipo de amor agape não é listado como uma característica dos homens mais jovens. É um amor que foi desenvolvido por estarem na igreja e usarem o Espírito Santo por vários anos e desenvolveram com o tempo esse amor agape. Vejam em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, que o vosso amor agape aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovar as coisas excelentes e ser sinceros e culpáveis para o dia de Cristo. Aqui está falando que o amor agape possa abundar, que é parte de um progresso e desenvolvimento contínuo na nossa vida cristã. Em Mateus 22, versículo 37 a 39. Mateus 22.
Mateus 22, versículo 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus, agape, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agape. Esse é o grande e primeiro mandamento. E segundo é este: amarás, agape, o teu próximo como a ti mesmo. Agape. De todo o teu coração e de toda a tua força, energia, toda a tua vida, todo o teu conhecimento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agape. É uma necessidade absoluta de termos amor para com Deus. Agape. Amor agape para com Deus, se quisermos ser daqueles que pertencem a Ele. Então, o que significa amor agape? Que tipo de amor é este? Como definir este amor que é tão necessário e no qual nós devemos crescer conforme estamos na Igreja de Deus, isto é, conforme somos batizados e crescemos na graça e no conhecimento do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo através da ajuda do poder do Espírito Santo de Deus, que recebemos após o batismo, após a imposição das mãos, pelo verdadeiro ministro Jesus Cristo, que tem a autoridade de Jesus Cristo e pela autoridade de Jesus Cristo. Que tipo de amor é este? Ora, vejamos então umas definições iniciais. No dicionário diz, falando do que diz aqui a Bíblia, diz o amor revelado em Jesus, visto como espiritual e altruísta. Um modelo para a humanidade, amor espiritual, não sexual, em sua natureza. No comentário de Strong's diz que é o amor fraternal, uma afeição, uma boa vontade, uma benevolência. Irmãos, estas definições iniciais, embora, digamos assim, sejam verdade, são superficiais. São superficiais. Até mesmo na literatura grega, não encontramos uma definição correta da palavra agape. Porque o uso da palavra agape no Novo Testamento define o que Deus está a querer explicar-nos. O que é o verdadeiro amor agape de Deus. Porque na Bíblia, esta palavra, no Novo Testamento, tem um significado muito mais alto. E por isso precisamos de ir à Bíblia para encontrarmos uma definição correta do amor agape, o amor que é absolutamente necessário para sermos daqueles que pertencem a Deus, para sermos daqueles que devemos seguir a Deus, que demonstra que é os seguidores de Deus. E por isso, irmãos, vamos então desenvolver, construir a definição da palavra agape diretamente da Bíblia. Vamos usar a Bíblia para construir esta definição, para entendermos o que é que Deus deseja que desenvolvemos quando a Bíblia diz agapem uns aos outros. Em primeiro lugar,
quando construímos esta definição da agape. Agape é algo que cresce em nós ao longo da nossa vida cristã. E por isso é um objetivo, é uma meta final. Vejam em 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 18. 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 18. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Agape vem de Deus. E todo aquele que ama, que tem agape, é regenerado, é ganau, regenerado, uma segunda vez, de Deus e conhece a Deus. Aquele que não tem agape não pertence a Deus, pois Deus é agape. Nisto se manifestou o agape de Deus em nós. É um amor diferente que é o nosso objetivo, a nossa meta. O agape de Deus em nós é em ver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o agape. Não em que nós tenhamos amado a Deus, porque o nosso amor não era agape, mas em que Ele nos amou com agape e enviou o seu Filho a nós como propiciação dos nossos pecados, pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, agape, devemos nós também amar agape uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros com agape, Deus permanece em nós porque temos este amor agape, e o seu amor agape é em nós aperfeiçoado. É algo que deve crescer. Nisto conhecemos que permanecemos nele. E ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, agape. Porque Deus é agape. E aquele que permanece no agape, permanece em Deus e Deus nele. No amor, versículo 18, não existe medo. Não existe. No amor agape, não existe depressão. Não existe ansiedade. Ora, muitos de nós temos depressão e ansiedade. Porquê? Porque ainda não estamos bem crescidos, bem maduros em agape. Porque o perfeito agape lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no agape. E por isso devemos nos tornar como ele é. Agape dá-nos força, lança fora o medo, e quem teme ainda não foi aperfeiçoado em agape. E por isso, agape é o amor de Deus. Define Deus. E é o nosso objetivo de ser como Deus é. Ter o mesmo amor como Ele tem. Então, nesta reconstrução da definição agape, uma outra parte desta definição é que o amor agape é algo que permanece, que endura. Se amarmos agape, permanecemos nele. Permanece, endura. João 14, versículo 23. João 14,
versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me agape, guardará a minha palavra, permanece, e o meu Pai o agape, e viremos para ele e faremos nele morada. E capítulo 15, versículo 7 a 10, lemos: se permaneceres em mim e nas minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificar o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me agape, também eu vos agape. Permanecei no meu agape. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu agape, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu agape permaneço. Perdão. A segunda parte da definição de agape é que permanece. Primeiro, é um objetivo. Em segundo, permanece. É duradouro. Terceiro, é algo que é aperfeiçoado em nós, como já lemos há pouco, em João 17, versículo 23. Diz assim: eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Agape, como também agape a mim. Agape é aperfeiçoado em nós, o que leva tempo. Tempo. Conforme estamos na igreja, não somos ainda aperfeiçoados no agape, mas temos que nos manter fiéis durante tempo para sermos aperfeiçoados no agape. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. É um processo de aperfeiçoamento. É um processo que somos aperfeiçoados por sofrimentos. Isto envolve agape, sofrer. Vejam capítulo 5 de Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora, sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Houve um processo de aperfeiçoação através de sofrimento. E isso é parte da agape. É um amor que é sofredor, que sofre. E através disso somos aperfeiçoados. Então vemos aqui na construção desta definição do que é agape, como vimos, é um amor que é o nosso objetivo, que é um amor que permanece, é um amor que é aperfeiçoado e é um amor que é um desinteresse do próprio. Isto é um altruísmo. Veja em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. João 3, versículo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus, o Pai, agape o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isto foi um amor sem um interesse próprio, mas para o interesse para com os outros. Um amor sacrificial em benefício dos outros. Cristo demonstrou o amor perfeito ao se sacrificar sem consideração por si mesmo.
ao se sacrificar sem consideração por si mesmo, sabendo do tipo que nós somos, de pessoas que somos, mesmo sabendo como nós somos, ele ainda se sacrificou por nós. Isso é um desinteresse do próprio para sacrificar por outros. Quantos de nós é que somos capazes de sofrer para os outros quando os outros nos maltratam e ainda ter agape para com eles? Vocês sabem a parábola do bom samaritano, em Lucas 10, versículos 25 a 36. É uma história muito bem conhecida, porque exemplifica a atitude altruísta desse samaritano. É uma representação prática de agape. Ora, o que podemos aprender desta parábola? Que foi uma doação altruísta de alguém a alguém que tinha uma necessidade. Não houve nenhum relacionamento prévio entre essas duas pessoas, não houve nenhuma atração ou emoção, exceto compaixão. E foi uma disposição desse samaritano de dar do que tinha. Sim, tinha possibilidades de dar para ajudar essa pessoa que tinha essas necessidades, sem esperar nada em troca, sem condições, sem motivação para ele próprio. Não, é simplesmente um altruísmo. Em Romanos 5, versículos 5 a 8, vemos que Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o agape de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agape é derramado pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu a seu tempo pelos ímpios, quando ainda éramos pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor, agape, para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós o tipo de pessoas de que éramos. Deus nos amou quando éramos pecadores. Nós fazemos o mesmo por aqueles que nos respeitam e rejeitam? Pense bem. Se algum membro da igreja o rejeita, você ainda tem agape por esse irmão? Se algum membro da igreja o desrespeita, ou se algum membro da sua família, por exemplo, seu filho, desrespeita a você, você ainda o ama? Aí vê-se que é um desinteresse do próprio, é um altruísmo, agape. Então, quando estamos a construir esta definição de agape bíblica, primeiro vimos que é o nosso objetivo. Vimos que é algo que permanece. Vimos que é algo que é aperfeiçoado. Vimos que é um desinteresse do próprio. Vimos que é um altruísmo. Então, vejamos aqui uma outra definição, ou outra parte na construção desta definição do que é agape. E que acabei de ler agora mesmo em Romanos, capítulo 5, mas diz assim no versículo 5:
Agape, o amor de Deus, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Agape vem do Espírito Santo e por isso agape é parte do poder transformador de Deus que Deus nos dá, é parte desse poder, é parte do Espírito Santo que nos ajuda no processo de santificação para a obediência. Em Atos 2, versículo 38, lemos Atos 2, versículo 38, diz que que perguntaram o que é que devemos fazer, e Pedro respondeu, dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome, isto é, pela autoridade de Jesus Cristo. Isso não quer dizer só usar as palavras, mas é que a pessoa tenha autoridade. Isto é, batizar a pessoa porque pela autoridade, que tem essa autoridade de o fazer, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é, recebemos este poder transformador de Deus. Agape vem pelo Espírito Santo. E Atos capítulo 5, versículo 32, Atos 5, versículo 32, diz assim, o Espírito Santo que Deus outorgou, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Por isso ele diz, arrependem-se. Isto é, parem de desobedecer e obedeçam. Aqueles que lhe obedecem é quem Deus dá o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo concede agape. O Espírito Santo vem e dá-nos agape. É por isso que o mundo não entende o que é agape. Como sabem, agape é a primeira característica do fruto do Espírito Santo de Deus. Como lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, o fruto do Espírito Santo nos dá amor, agape, alegria, paz, etc. O primeiro é agape. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que não nos é dado o espírito de medo ou temor, mas é dado o espírito de poder e agape e moderação. Somos informados que agape é parte do Espírito Santo, que é um espírito de poder, de amor, agape, e de uma mente moderada, uma mente sã. Por isso, irmãos, como vemos, quando estamos a definir o que é agape, vemos que este agape é o nosso objetivo, a nossa meta, é algo que permanece, é algo que nos aperfeiçoa, é um interesse que não é do próprio, é um desinteresse do próprio, é um altruísmo, e é parte do amor, é parte do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. O agape é parte do Espírito Santo de Deus. E por isso vemos que, por exemplo, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender quando Deus nos castiga. Ponto importante. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem agape e açoita a todo filho a quem recebe. Castigo de Deus vem quando Deus nos agape. Porque Deus quer fazer de nós melhores pessoas. Porque Ele nos ama e nos vai corrigir para sermos
melhores pessoas. Para nos desenvolver de uma maneira que nós venhamos a ser o que Ele quer que nós sejamos. Ora, no batismo nós nos comprometemos a seguir a Deus através de Jesus Cristo. Nós confiamos que Ele nos tornará, com a ajuda do Espírito Santo, em quem Ele quer que nós venhamos a ser. E por isso precisamos de aprender. Precisamos de aprender a sacrificar as nossas vidas, a dar as nossas vidas. Ou, noutras palavras, agape é amor duro. Então, recapitulando, agape, nesta construção do significado de agape é uma prova do nosso discipulado. É uma preocupação totalmente altruísta e extrovertida para com o próximo. Não é motivação ou não é motivada pela emoção ou pelo que recebemos em troca, mas é motivado pelo que é melhor para a outra pessoa. Começa com a ação, é a sua escolha fazê-lo e não depende de como os outros o tratam. Pense bem. Não depende de como os outros o tratam. E por isso envolve autossacrifício, envolve perdão, envolve nós darmos, sacrificarmos o nosso tempo aos outros. Sem respeito ou parcialidade a pessoas, seja quem for. E por isso sentimos o mesmo e faríamos o mesmo a qualquer pessoa, não apenas àquelas pessoas que conhecemos ou com quem nos importamos. O amor agape é diferente do amor do mundo. Não é um sentimento, não é uma emoção, mas é uma motivação para a ação que somos ou que temos livre arbítrio para escolher ou rejeitar. Agape é um amor sacrificial que voluntariamente sofre inconveniência, sofre desconforto até a morte, para o benefício do outro, sem esperar nada em troca. O amor agape vem como resultado do arrependimento e do recebimento do Espírito Santo de Deus. É o amor de Deus em nós. Por isso com isso em mente, pensando nisso, irmãos, vamos agora olhar para Mateus 5, versículo 43 a 46. Mateus 5, 43 a 46. Aqui está um ponto muito importante acerca do que estamos a fazer, que é criar esta definição do que é agape. E aqui está uma explicação muito clara deste amor em Mateus 5, versículo 43 a 46. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ora, isto são o que eles diziam, porque não está na Bíblia a dizer que odeias o teu inimigo, isso é o que esses fariseus diziam. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer
o sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, vemos aqui que precisamos de amar os nossos inimigos. Então, parte de criar esta definição de agape é o que temos que vir a ser, pois Deus é agape. O amor agape transcende emoções e como você se sente sobre a outra pessoa ou o que a outra pessoa está fazendo a você. Transcende o que a outra pessoa está a fazer a você. O amor agape resiste ao tempo. Perdura até ao fim. Porque não depende de emoção, mas é movido pelo caráter. É o que nós nos devemos tornar, pessoas de agape, amar até o inimigo, pois Deus é agape. E isso só é possível com o Espírito Santo de Deus. Somente depois de recebermos o Espírito Santo de Deus é que o agape cresce. É como você pode olhar para alguma pessoa e então tomar uma ação de agape com alguém que está a odiar a você. Como é isso possível? Só com o Espírito Santo de Deus, com a ajuda de Deus, porque este agape é o que Deus é. Esta característica de Deus. Não é emoções, mas é o que devemos vir a ser. É o que Jesus Cristo fez. É o que o Estevão disse em Atos 7. E é o que nós devemos dizer: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É com este amor que você vai conseguir perseverar nos relacionamentos em vez de desmoronar. É o seu novo eu, profundo e totalmente altruísta, que é desenvolvido à medida que você vive e anda com Deus. O agape não substitui eros, ou filho, ou storge. Mas precisamos de adicionar agape a esses tipos de amor e os tornar melhores, como lemos em Efésios, capítulo 5, começando no versículo 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25, lemos: Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Nós precisamos ter agape para com a nossa esposa, como Cristo teve agape para conosco, e assim mesmo se entregou por ela. Morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja, sacrificou-se pela igreja. Nós, maridos, temos que morrer dando tempo, dando a nossa vida, sacrificar-nos pela nossa esposa, pela nossa família. Isso é agape. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem cristão, o verdadeiro marido cristão deve ser motivado pelo amor agape a agir em nome da sua esposa. E Cristo fez isso para santificar a igreja, purificando a igreja por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a igreja sem mácula. Assim também, lê-se no versículo 28. Os maridos devem amar agape a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama agape a esposa, a si mesmo se ama.
Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja. Quando um cônjuge escolhe falar e agir em relação ao companheiro com agape, isso vai criar um ambiente amoroso no qual Eros e Filho vão prosperar. E por isso a ação e a escolha de praticar agape tem o poder de se elevar acima da situação à nossa volta, do nosso ambiente, e para tornar qualquer amizade ou paixão ainda mais forte. Cristo teve esta advertência para a sua igreja em João, capítulo 13, versículo 35. João 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres agape uns aos outros. Então o mundo reconhecerá você. Não é apenas amor fraternal, é o agape de Deus. É um novo mandamento. Esse é o significado de agape no Novo Testamento, que é bem diferente do que era entendido antes do Novo Testamento. Agape, por isso, digamos assim, nesta última parte de definir o que é agape, agape é uma escolha, é uma decisão de livre-arbítrio, de dar em vez de receber e produzir obras. Fazer o que é melhor para os outros. É uma escolha de dar em vez de receber e produzir resultados, em vez de pensar, olha o que há para mim, qual é o meu benefício. Em Tiago, capítulo 2, versículo 13 e 14, lemos que a misericórdia triunfa. E a misericórdia triunfa quando há fé com obras. Agape é uma decisão de ser misericordioso e demonstrar amor, mesmo contra aqueles que estão contra nós, e produzir obras. E Apocalipse 19, versículo 7, diz que a noiva vai estar ataviada, vai estar pronta. Então você e eu na igreja vamos estar prontos para a vinda de Cristo? Você está-se a preparar agora? Você está a desenvolver este amor agape, que é permanente, que se aperfeiçoa, que é o objetivo, que é altruísta, que está pronto a sofrer, que é sofredor, que é uma escolha de fazer obras, que é o que nós devemos vir a ser, que é o que vem pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, há uma canção em inglês que se lê, ou que diz, What the world needs now is love, sweet love. Que traduzido para o português significa o que o mundo precisa agora é amor, doce amor. Irmãos, o verdadeiro doce amor que o mundo precisa agora é o amor agape de Deus. O amor agape, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 13, é descrito amplamente. Sugiro que vocês estudem de novo 1 Coríntios, capítulo 13, porque o amor agape não é sabedoria, amor agape não é saber
todas as profecias. O amor agape não é profetizar, ter ciência, distribuir tudo aos pobres. O amor agape é paciente, é benigno, não é ciumento, não se ensoberbe, não tem vanglória, não se conduz de uma maneira que não é conveniente, não busca os seus próprios interesses, não fica irritado, não pensa mal do outro, não se alegra com a justiça, mas regozija-se na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor agape jamais acaba. Assim, ao fim desse capítulo diz, agora permanecem fé, esperança e agape. Mas o maior destes dons do Espírito Santo é agape. E por isso em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em agape, como também Cristo nos agapou, digamos assim, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Imitem a Cristo. O agape resiste o tempo. O agape não se confunde com o que o mundo ensina ou com as igrejas deste mundo ensinam. Somente através do poder, do dom do Espírito Santo de Deus, é que podemos entender o que é o verdadeiro agape. Mantenha isso em mente, por favor. Trabalhe no agape. Ore para que você tenha mais agape. Pratique agape hoje. E pratique agape dia a dia para o resto da sua vida.